Olá, pessoal. Bom, esse vídeo eu estou fazendo por causa de um aluno que me perguntou o seguinte: Caú, como é que eu faço para interpretar uma questão de matemática? Tá? Então vamos lá. Olha só. Questão de matemática. Você vai ler a questão. Quando você faz a primeira leitura da questão, você não consegue assimilar todas as informações que apareceram naquele texto. Lembrando que o Enem ele gosta de colocar textos de tamanho significativo, né? Então você faz aquela leitura, geralmente você não assimilou todos os detalhes na primeira leitura. Minha sugestão, acabou de ler, primeira pergunta, o que está sendo pedido? Tá? O que é que está sendo pedido? E com muita atenção você tem que ler isso aí. Né? Você tem que ver exatamente o que está sendo pedido. Beleza. Está sendo pedido tal coisa. Eu sei obter isso que está sendo pedido? Se você sabe, ótimo. Né? Não tem muito o que falar. Mas está sendo pedido tal coisa. Poxa, mas eu não sei obter tal coisa. Então, peraí. Vamos ver quais foram os dados da questão. Quando falamos em dados, é as informações importantes da questão. Né? Então você olha essas informações e aí você tem que fazer novamente a pergunta. E agora, com esses dados, eu sei chegar no que está sendo pedido? De novo, se você sabe, né? Se agora, com esses dados, você sabe chegar no que está sendo pedido, né? Acabou a questão, né? Você vai fazer, né? Eu não preciso estar falando mais nada. Mas digamos que você ainda não consegue ter uma ideia para fazer a questão, mesmo sabendo claramente qual é a pergunta e mesmo sabendo quais são as informações importantes da questão. Nesse momento, você tem que parar para pensar como é que o conhecimento que você tem desse assunto pode te ajudar nessa questão. Tá? Poxa, eu tenho conhecimento, eu tenho algum conhecimento desse assunto. Será que o conhecimento que eu tenho não pode me ajudar nessa questão? Então, essa é uma hora de reflexão, né? E você fica lá, caramba, como é que eu vou usar meu conhecimento aqui, né? Perceba, eu queria que você percebesse que o tempo todo você fica se questionando, né? O que está sendo pedido? Quais são os dados? Como é que eu vou usar o conhecimento que eu tenho para resolver essa questão, juntamente com esses dados? Tá? Então, você está o tempo todo se questionando e refletindo. Se questionando e refletindo. Né? Tem questões que às vezes a ideia não vem logo. Tá? Porque, pessoal, eu queria que vocês percebessem o seguinte. A maior dificuldade é você conseguir montar uma estratégia. Se você montar uma estratégia coerente para resolver a questão, provavelmente você vai conseguir chegar na resposta, a não ser que você cometa erros nas contas, por exemplo. Mas até você conseguir montar essa estratégia, são perguntas. O que está sendo pedido? Quais são os dados? Como é que eu posso usar esse dado para me ajudar a chegar no que está sendo pedido? Né? E aí, o meu conhecimento, ele pode me ajudar como nessa questão? Está faltando alguma coisa? O que está faltando? Né? Porque não é simplesmente, eu não sei fazer. Você não está sabendo fazer por quê? Caú, se eu tivesse tal informação, eu conseguiria chegar na resposta. Sim, então, será que não tem uma maneira de descobrir isso que você está sentindo falta? Você está sentindo falta de uma informação. Será que não dá para chegar nessa informação? Né? E quando você pega uma questão, pessoal, não é para vir já tudo pronto na sua mente, não. Quer dizer, a mente vai, aos poucos, fazendo a questão, né? Vai juntando as coisas. Agora, claro,
se você está no início de uma questão, se você está na prova do Enem e você percebe que a questão é uma questão mais difícil, claro que você já pula ela. E quando você pula no Enem, não é que você está desistindo dela, você só está deixando ela para depois, tá certo? Mas, por exemplo, é uma questão de uma lista de exercícios que eu passei para você. Então você não vai desistir dela, tá certo? Ou pelo menos você não vai desistir dela sem antes gastar um bom tempo tentando resolver, tá certo? Então, de novo, o que está sendo pedido? Quais são os dados importantes que a questão me forneceu? Será que eu não consigo com esses dados chegar na resposta? Pô, ainda não? E o meu conhecimento desse assunto? Será que meu conhecimento não me ajuda em nada nessa questão? Ou será que eu pensando mais um pouco aqui, eu consigo chegar, fazer esse conhecimento me ajudar? Tá certo? Eita, descobri, né? Percebi o que estava faltando. Então monte a estratégia, né? Monte a estratégia antes de começar a fazer conta. A maioria das questões, antes de começar a fazer conta, você já consegue definir a estratégia da questão toda. Tá certo? Então você, antes de começar a fazer conta, eu vou descobrir isso, para depois descobrir aquilo, para depois descobrir aquilo outro, para finalmente chegar na resposta. Tá? Então a estratégia está toda montada. E agora você vai simplesmente executar a estratégia que você definiu. Tá certo? E é por isso, pessoal, que é tão importante vocês praticarem matemática, praticarem. Porque veja que a execução é só a última etapa. Aí imagina, você já perdeu esse tempo todinho, né, fazendo essas outras coisas importantes, e aí quando chega na hora de executar, você tem muita dificuldade para fazer conta, você faz conta muito lentamente, né? Você erra muito nas suas contas. Então, dificulta muito o processo, tá certo? Mas o principal perceba que não adianta você ficar olhando para a questão. Caô, eu passei meia hora olhando para a questão. Não adiantou nada. Não é olhar para a questão, é você se questionar, né? E isso, e aquilo, será que não dá para fazer tal coisa? Né? E será que não dá para eu descobrir algo antes de partir para a resposta? Você está o tempo todo se questionando. Agora, claro, essas perguntas não são em voz alta. As pessoas que estão ao seu redor não vão ouvir isso, mas você tem que estar se questionando. Tanto é que já deve ter acontecido com você de você estar numa aula de matemática e você não sabia fazer a questão e de repente o professor, às vezes, ele nem resolve a questão, ele só sai fazendo perguntas para você. Aí ele faz, e isso? E agora? Você vai fazer o quê? E isso aqui? O que você vai fazer com isso aqui? E aquilo ali? Então, ele às vezes vai fazendo as perguntas certas, né? E vai levando você para a resposta, sem ele fazer nada. Tá certo? Então, são as perguntas que você faz para você mesmo, junto com o conhecimento matemático que você vai criando ao longo do tempo, né? E com a prática que você precisa praticar, é por isso que é tão importante você praticar matemática regularmente, e vai fazer você resolver a questão. Uma coisa que eu queria destacar, pessoal, que é extremamente importante é o seguinte: provas de colégio normalmente têm poucos assuntos. Então, será que você não já fez uma prova, por exemplo, de matrizes, que o único assunto da prova era matrizes? Então, quando você pegava uma questão dessa prova, você tinha dúvida que assunto era? Não. O único assunto da prova era matrizes. Aí você vai fazer outra prova só determinante. Você tem alguma dúvida que aquela questão é determinante? Você não tem dúvida nenhuma. E aí o que acontece? No Enem é completamente diferente. Uma questão do Enem pode usar qualquer assunto da matemática do ensino médio. Tá certo? Então, no Enem, você vai ter que se questionar muito mais. Uma prova comum, às vezes, você fica vendo o professor fazer, não, se ele, eu sei fazer parecido, aí você memoriza, né? O professor faz assim, eu memorizei que é assim. Isso no colégio, às vezes, dá certo, mas
dar certo, que eu digo em termos de resultado de prova, em algumas provas, tá certo? Mas no Enem isso não vai dar certo, porque primeiro você vai ter que descobrir que assunto é esse da questão. Por sinal, essa pode ser inclusive uma das questões, uma das perguntas que você deve se fazer, né? Que assunto é esse? Que assunto é esse? Ok? Então, pessoal, agora, pô, Cauê, como é que eu vou aprender essas coisas? Treinando. E como é que você treina? É só você, toda vez que você for resolver uma questão, faça com a seriedade como se você estivesse no Enem. É só assim que você treina. Eu passei uma lista com 6 questões. Não passei ainda não, tá? Mas digamos que tenha acontecido. Né? 6 questões. Tente resolver com a seriedade com a mesma seriedade que você tentaria como se estivesse no Enem. Eu estou falando com a mesma seriedade, eu não estou falando com a mesma ansiedade, eu não estou falando com o mesmo nervosismo. Tá certo, pessoal? Então é isso. São as perguntas que vão te direcionar nas questões e é você que vai ter que fazer essas perguntas e você vai aprendendo isso através do treino. Pratique matemática regularmente, ok? Valeu, pessoal. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima.